Irmãos amados do Senhor, graça e paz a todos que nos assistem nessa hora, participam da nossa programação de culto de Escola Bíblica Dominical. Desejo realmente que esse dia seja um dia dedicado ao Senhor, dia em que reverenciamos o seu nome e especialmente nos reunimos para estudar a sua palavra. É bem verdade que no momento não podemos ter a nossa reunião presencial, contudo nós estamos juntos através da mídia, participando de um momento singular de estudo bíblico, sabendo e conhecendo os ensinamentos que Jesus deixou para todos nós. Quero agradecer também a participação dos nossos amigos que participam conosco, aos irmãos de outras igrejas também que participam conosco, aos irmãos desse estado nosso, Pernambuco, e outros estados da nossa federação chamada Brasil, a nossa palavra de gratidão a Deus pela sua vida, pela sua fé e pela sua resistência no Senhor. Vamos orar, amados irmãos. Bendito e glorioso Deus, mais uma vez estamos diante de Ti, Te agradecendo pelo dom da vida, pelo dom da proteção, pelo dom da provisão, pelo dom da cura, ó Deus, que tens realizado em cada um de nós, Teus filhos. Obrigado, Senhor, pelo Teu agir em nosso favor, em favor da nossa família, em favor da Tua igreja. Receba, portanto, meu Senhor, a nossa adoração sincera, o nosso reconhecimento que sem Ti nada poderíamos fazer, e principalmente, ó Deus, no que diz respeito àquilo que perdure para a vida eterna na Tua presença. Obrigado pelo Teu imenso amor, obrigado porque Tu nos alcançaste pelo sangue de Jesus, e nós Te oramos e somos Te agradecidos por Ele. Amém. Nesse mês de dezembro, nós temos como tema: Alegre-se todos, pois o Rei nasceu. E a nossa divisa se encontra em Lucas 2:10, que diz: E o anjo lhes disse: Não temais, porque vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Agora vamos ouvir nosso hino do mês, que se encontra no Cantor Cristão número 28, Nasceu o Redentor. Tem grande sorte boa, a nova se vos dá, e quão alegre soa, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, terra entoa,
graças desse amor, conforto a todos traz. Dizem em alta voz que Cristo satisfaz. Nasceu o Redentor. O eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, a terra entoa a nova, alegre e boa. Nasceu o Redentor. Ó gozo divinal, amor celestial, quem pode te sondar ou ter outro igual? Posso eu da morte réu gozar aventura tal? Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, a terra entoa a nova, alegre e boa. Nasceu o Redentor. Ó povos, exultai, nações, ó jubilai, e eis finda toda dor, jamais se dá um ai. A Virgem deu a luz, a Deus glorificai. Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, a terra entoa a nova, alegre e boa. Nasceu o Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um domingo. Obrigado, Senhor, por nos permitir, Pai, te adorar através dessa plataforma, Senhor. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Agradeço pelos irmãos e membros da igreja que estão assistindo esse culto agora, que vão vir hoje à noite, Senhor, para te adorar também. Abençoe, Senhor, cada um deles, a família de cada um, onde quer que esteja, Pai. Abençoe as famílias que perderam, Senhor, pessoas próximas nessa pandemia, Pai. Queremos te agradecer por tudo. Livra-nos do mal. Em nome de Jesus, amém. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir e estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto
brilha tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. Mesmo escura noite, brilha tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Amados irmãos, o estudo bíblico dessa manhã, ele encontra-se na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, especialmente no livro de Mateus, capítulo 7, versículo também 7, que diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Estas palavras foram pronunciadas por Jesus como promessa para todos os seus filhos. E as promessas de Jesus, elas são infalíveis. Elas repercutem e ecoam através dos tempos, hoje, amanhã e sempre, e até o dia em que Ele voltará para arrebatar a sua igreja. No entanto, amados irmãos, diante desse texto que lemos nessa manhã, inúmeras são as vezes em que queremos saber por que as nossas orações não foram respondidas, ou melhor, por que Jesus não atendeu do modo como nós lhe rogamos, até mesmo acreditando que receberíamos e que a sua palavra se cumpriria na nossa vida. É costumeiro nós ouvirmos as pessoas dizerem assim: tenho orado para que meu marido pare de beber, mas ele ontem chegou bêbado em casa. Tenho orado por um emprego, mas é muito difícil alguém dar um emprego a uma pessoa já na minha idade. Tenho orado por problemas de depressão da minha esposa e agora ela está querendo suicidar-se. Tenho orado insistentemente a Deus para que Ele cure as minhas enfermidades e, no entanto, cada dia aparece uma doença nova, uma dor nova, algo que não existia anteriormente. Realmente, amados irmãos, à luz do texto lido, é incomparável o número de pessoas agoniadas
pelo mistério de não terem suas orações atendidas. E, como eu já disse, os que mais sofrem com estas situações são aqueles que creem que Deus ouviu a sua oração e até agora não lhe respondeu de maneira favorável. Para analisar, refletir à luz da palavra de Deus, amados irmãos, sobre essa questão, iniciaremos hoje um momento de reflexão baseados justamente nesse tema de orações não respondidas, e poderíamos até dizer assim, orações ainda não respondidas. E nós dividimos aqui em 4 situações bem distintas. Primeiro, se um pedido feito a Deus, ele é um pedido errado, logicamente que o Senhor vai dizer não. Nós não seremos atendidos nessa oração. Se não é o momento certo para recebermos a bênção de Deus, o próprio Senhor vai dizer: tenha calma, o momento certo chegará e você receberá a sua bênção. Se você está totalmente errado ou errada no seu pedido, Deus está dizendo para você nessa manhã: cresça um pouquinho na fé, no conhecimento e principalmente no conhecimento da palavra de Deus e da vontade de Deus. Mas, se o seu pedido, o momento e você estão certos, Deus diz para você nessa manhã: prossiga, não esmoreça, continue firme nesse seu propósito. E eu quero relembrar um fato bem notório encontrado na palavra de Deus. O povo de Israel havia saído do Egito, tinham atravessado uma boa parte do caminho. De repente eles se confrontaram com um grande obstáculo que era o Mar Vermelho. Por sua vez, Faraó tinha se arrependido de ter libertado o povo de Israel e mandou o seu exército ir atrás do povo israelita. Os israelitas se aproximaram do Mar Vermelho e ficaram numa situação vexatória. Não tinham barcos para atravessá-lo, não podiam fugir para os lados, porque um lado era abismo, do outro lado também, e atrás vinha, como se diz na história, o exército de Faraó com a espada nos dentes. E o que fazer numa hora como essa? O desespero tomou conta do povo. A inquietação chegou aos ouvidos do grande líder Moisés. E o que fazer numa hora como essa? Logicamente que a resposta seria uma só:
clamar a Deus. E foi o que Moisés fez. Mas ao clamar a Deus, ao orar a Deus, pedindo a solução para o problema, a resposta do Senhor foi: por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marche. Acredito eu, amados irmãos, que diante daquela resposta dada por Deus a Moisés, ele ficou com uma grande expectativa. Mas o texto nos mostra que ele confiou inteiramente em Deus ao ouvir essa palavra. E é o que nós precisamos fazer, é ficar inteiramente dependendo de Deus. Nessa manhã nós vamos considerar alguns dos nossos pedidos impróprios, alguns pedidos que não foram feitos de uma forma correta, e por isso Deus respondeu não. Em primeiro lugar, alguns dos nossos pedidos, mesmo havendo uma boa carga de intenções neles, são impróprios diante de Deus. Até mesmo os apóstolos de Jesus, aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele durante cerca de 3 anos, também fizeram petições tolas para o Mestre e não foram atendidos nas suas petições. No livro de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 8, nós lemos o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu a um monte alto, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, faremos aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Chegou-se, pois, Jesus e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. E erguendo ele os olhos, não viram a ninguém senão a Jesus somente. Amados irmãos, os apóstolos Pedro, Tiago e João fizeram um pedido impróprio ao Senhor. A majestade que ele percebeu, a grandeza lá no alto daquele monte, a beleza da transfiguração, fez-los esquecer até mesmo as suas responsabilidades familiares,
as suas responsabilidades sociais e as suas responsabilidades uns com os outros do mesmo colegiado de apóstolos. Eles pensaram unicamente na sua alegria, na alegria deles, no extasiamento deles, a ponto de desejarem construir 3 cabanas, uma para Jesus, outra para Moisés, outra para Elias. E eu digo que eles pensaram apenas no imediato, não pensaram nos 9 que estavam lá embaixo, não pensaram na multidão que aguardava a Jesus. Eles não pensaram nas necessidades dos outros, eles estavam preocupados apenas em desfrutarem da presença do Senhor, de Moisés e de Elias ali naquele monte. Por essa razão, o Senhor Jesus respondeu para eles: não. Tocou-lhes, tirou-lhes daquele torpor que eles estavam acometidos e desceram do monte a encontrar os outros 9 e uma verdadeira multidão esperando por eles, e o jovem possesso de um espírito maligno, os quais os 9 apóstolos não puderam expelir. Algum tempo depois da transfiguração, outros acontecimentos também tiveram respostas negativas. Um deles, João, chegou para Jesus e disse-lhe: mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e nós lhe proibimos que fizessem isso, porque não fazem parte do nosso grupo. E Jesus respondendo disse-lhes: não lhe proibais, porque quem não é contra vós é por vós. Jesus quis mostrar que aquele que não é contrário é a favor, mesmo que não pertença à mesma denominação, nós poderíamos dizer assim, ao mesmo grupo, à mesma comunidade. E Jesus repreendeu justamente ao apóstolo, logicamente apoiado pelos demais, que proibiram alguém de, no nome de Jesus, abençoar outras pessoas. Mas no texto de João, capítulo 9, a partir do versículo 51, nós vamos também encontrar uma história bastante interessante, que diz o seguinte: ora, quando se completavam os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Enviou, pois, mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para que lhe preparassem pousada. Mas não receberam, porque viajava em direção a Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João
disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir, como Elias também o fez? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amados irmãos, nós podemos perceber nessa história o pedido de Tiago e João, os dois irmãos, que no afã de raiva queria destruir uma aldeia inteira, simplesmente porque não deixaram passar por ela, não deixaram ficar lá, hospedarem-se lá, porque estavam de passagem para Jerusalém. E a resposta de Jesus foi não para aquele pedido impróprio. Muitas vezes nós questionamos a Deus a não resposta para as nossas orações, sem nos apercebermos que às vezes nós estamos fazendo pedidos impróprios, aparentemente próprios aos nossos olhos, mas impróprios aos olhos de Deus. Deus é amoroso demais, amados irmãos, até para responder sim aos pedidos dos seus filhos. Se os discípulos, que tiveram toda uma experiência com Jesus, uma vivência terrena, literalmente bem de perto, aprendendo diretamente dele, foram capazes de fazer pedidos errados, pedidos para satisfazer a si mesmo, visivelmente materialistas, imaturos, injustos, de pouco alcance, nós também, amados irmãos, somos iguais a ele ou a eles, falhos nos nossos pedidos. Felizmente Deus nos ama tanto, e a palavra diz que Deus nos ama de uma maneira imensurável, que não diz para nós sim a todos os nossos pedidos. Precisamos também refletir na importância da motivação pela qual oramos. É provável que qualquer um de nós tenha se aproximado de Deus com a intenção de fazer um pedido errado. Mas alguém poderia até perguntar: pastor, que pedido errado eu estaria fazendo a Deus? E eu vou citar aqui alguns pedidos que, consequentemente, seriam pedidos errados. Quais seriam os pedidos errados que poderíamos fazer sem perceber que não estamos no caminho correto? O pedido errado mais famoso é esse: ó Deus, mude
a outra pessoa, por favor. Geralmente nós oramos a Deus pela mudança de alguém. Esposas oram assim pelos maridos. Maridos oram assim pelas esposas. Pais oram assim pelos filhos. Filhos oram assim pelos pais. Empregados oram assim pelos patrões. É perfeitamente natural quando nós cristãos oramos ao Senhor que transforme as pessoas que estão longe deles com uma preocupação apenas que essa pessoa seja convertida. Porém, meus irmãos, com muita frequência, o motivo por trás de um pedido semelhante a esse não é uma preocupação sincera com a outra pessoa. Uma oração mais genuína seria: eu não quero enfrentar meus próprios defeitos, não quero me dedicar a este relacionamento, não quero mudar de jeito nenhum. Pelo contrário, quero que a outra pessoa mude para se acomodar a todas as minhas necessidades pessoais. Então, estou pedindo que o Senhor a transforme. Geralmente é isso que acontece quando nós pedimos para a transformação de outra pessoa, quando na verdade essa transformação deveria acontecer a partir de nós. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você ora desse jeito, se você ora assim, dessa forma, talvez Deus esteja dizendo não para você. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e dê-nos uma visão do seu reino, da sua vontade, através da sua palavra. E nós só conheceremos a vontade do Senhor experienciando uma vida de um maior relacionamento, de uma maior dependência dele. Por isso, amados irmãos, reflitamos em todos os nossos pedidos de oração a Deus e não fiquemos irritados com Ele quando Ele nos responde não. No próximo domingo nós estaremos dando continuidade a este assunto, a oração não respondida. Que Deus nos abençoe e continue a dar-nos a partir de hoje uma semana melhor, mais dedicada a Ele, mais abençoada, e que nós possamos aproveitá-la dentro da vontade celestial. Deus nos abençoe. Amém. Amados irmãos, quero informar que hoje à noite, às 18 horas, nós estaremos nos reunindo novamente para o culto
de celebração e adoração ao nosso Deus. Estamos em pleno mês do Natal, nascimento de Jesus. É bem verdade que nós não poderemos estar nos confraternizando numa época tão propícia como é a época do Natal, mas nós estaremos celebrando a Deus, pregando a sua palavra, apontando o caminho e compartilhando a nossa fé com o mundo. Por isso convido a todos os irmãos que puderem vir hoje à noite a estarem conosco nesse culto. E hoje à noite nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, segundo domingo de dezembro. Estaremos aqui participando da ceia e por essa razão eu convido aos irmãos para esse momento de comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Quero também agradecer mais uma vez a liberalidade e a fidelidade dos irmãos na entrega dos seus dízimos e das suas ofertas, que tem sido motivo de sustentação da obra do Senhor, e nós agradecemos a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua fidelidade. Que Deus continue a nos ajudar, a nos proteger. E oremos, amados irmãos, em favor do Brasil, em especial do nosso estado, Pernambuco, que está enfrentando uma série de dificuldades novamente com relação à pandemia. Que Deus tenha misericórdia de nós. As UTIs já estão a 89% ocupadas. Que Deus conceda-nos o livramento necessário para que estejamos firmes na sua palavra. Peço aos irmãos que continuemos a orar uns pelos outros, a fim de que a misericórdia do Senhor nos alcance poderosamente, não somente aos doentes, mas também àqueles que estão com saúde. Amados irmãos, evitemos aglomerações, evitemos estar em locais onde há um número significativo de pessoas com as quais nos relacionamos. Evite abraços, evite apertos de mão, evite beijos, use máscara, use álcool 70, use álcool em gel, faça a sua parte, que com certeza Deus fará a dele. Vamos orar. Senhor Deus, como é maravilhoso sentir o teu cuidado, a tua proteção, a tua provisão na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque mesmo nas necessidades de deslocamento que temos, o contato com outras pessoas, ó Deus, nós fazemos a nossa parte, evitando contatos dos mais diversos, cuidando da nossa higiene pessoal, porque acreditamos que Tu, Senhor, és capaz também de nos fortalecer
e nos restabelecer. Tem misericórdia, ó Deus, das famílias que perderam seus entes queridos com essa pandemia. Ó Deus, foram milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro que ainda hoje choram a perda dos seus entes queridos. Entre esses, ó Deus, muitos servos teus partiram para a eternidade. Igrejas perderam seus líderes, famílias perderam os seus elementos diversos, pais, mães, filhos, irmãos, irmãs, avós. Ó Deus, só o Teu Espírito Santo para consolar a todos eles. Por isso, meu Pai, nos abençoa, nos fortalece e segura na nossa mão e guia-nos por Teu caminho, e nós continuaremos a Te adorar, a Te bendizer e a glorificar o Teu nome, como também pregar a Tua santa e gloriosa palavra. Por Jesus, guarda-nos e guarda a todos os nossos familiares e amigos, é que nós Te oramos. Amém. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus.